E aí, meu nome é Guilherme, mais conhecido como Green por vocês. E, bom, hoje a gente vai resolver esse lead code aqui, de LRU Cache, este aqui, da Anthropic. Eu falo que é o lead code da Anthropic porque a gente descobriu que a Anthropic pede uma variação desse problema, mas que usa uma base semelhante a essa. Então, bora lá. Primeiro de tudo, vamos aqui ler o enunciado do problema, depois explicar alguns pontos dele aqui, fazer uma explicação sobre como vai ser a nossa resolução, como funciona, que estruturas de dados estão envolvidos, e é basicamente isso. Bora lá? Então, bora lá. LRU Cache, problema 146. Desenvolva uma estrutura de dados que siga os constraints, os requisitos, de um Least Recently Used Cache, ou seja, um cache dos itens menos usados recentemente. A gente vai precisar implementar o objeto, a classe, LRU Class, que ela precisa ser inicializada da seguinte maneira, passando uma capacidade, que vai ser o tamanho do nosso cache possível, um método int, que vai retornar o valor de uma chave existente, caso ela exista. Caso contrário, vai retornar -1. E um método put, que vai retornar nada, que ele vai atualizar ou criar o valor baseado numa estrutura de chave-valor. As funções de get e put precisam, cada uma delas, ter uma execução em tempo médio de O de 1, ou seja, tempo constante. Então, bora lá explicar como funciona? Bom, primeiro de tudo, o que é um LRU? Digamos aqui que este aqui seja o nosso cachezinho, deixa eu dar um zoom, e que ele tem aqui um tamanho máximo de 3 itens. Então vamos lá. Criei meu primeiro item, criei meu segundo item, criei meu terceiro item aqui. Beleza, a gente tem esses 3 itenzinhos aqui, são os itens do nosso cache. Isso aqui pode ser desde entradas que a gente precisa, valores no banco de dados, enfim, alguma coisa que a gente precisa acessar rapidamente. Essa função do cache é uma camada de rápido acesso de dados ali, de dados quentes, por assim dizer. Então, bora lá. A gente tem essa camada aqui e ele tem um cap, ou seja, uma capacidade de 3, um capacity of 3. Bom, bora lá. O que significa? Digamos que esse aqui seja o 1, esse aqui seja o 4, 3, esse aqui seja o 9, 2. Opa, 9, 2. Beleza. Esses aqui são os 3 itens que a gente tem. E digamos que a gente acabou de usar o item 9. A gente acabou de rodar um get naqui 9. E o que vai acontecer? Vai retornar pra gente o valor 2. O que acontece? O que é para acontecer na nossa estrutura de dados quando a gente fizer isso? Bom, ele vai pegar aqui, vai olhar no nosso cache, viu que tem isso aqui? Tem, beleza, então vai retornar o 2, beleza. Fez isso. O que acontece? A gente vai passar esse valor aqui para o começo e movimentar esses dois aqui para trás. Essa é a nossa estrutura de dados. Esse é o que um LRU Cache vai fazer. Cada vez que você utiliza um item, seja atualizando ele, seja pegando os dados, você vai passar ele para frente, para ele ser o item mais recente utilizado, o item mais novo, por assim dizer. E, bom, com isso feito, para onde que a gente vai, como que a gente vai implementar isso? Bom, primeiro de tudo, para nosso cache de fato, para a gente ter um O de 1, uma execução rápida de O de 1 para pegar as coisas, a gente precisa de um hash map. Ou se você trabalha com Python, um dicionário, mas que também é um hash map. E por quê? Porque hash maps, por debaixo dos panos, eles já são uma estrutura de dados que armazena as coisas numa estrutura de chave-valor, o famoso Key Value Pair. Por quê? Porque isso aqui é a estrutura que a gente precisa, é rápido, a gente já olha ali, pum, bate o olho, vê se tem a nossa chave, tem o valor, perfeito, a gente já traz, senão retorna o -1. Ou seja, é algo extremamente rápido. Aqui no nosso problema, a gente tem alguns constraints, deixa eu vir aqui embaixo, que a capacidade vai de 1 a 3000, beleza? E os valores de key vão de 0 até 10 a quarta, e os valores de valores vão de 10 a quinta. E no máximo, 2 e 10 elevado à quinta são o máximo de chamadas que vão ser feitas de get e put. Ou seja, ele precisa trabalhar de uma maneira constante que não vá diminuir a performance. Aqui tem um exemplo de como vai ser a chamada, ou seja, aqui vai chamar o construtor, put, que ele vai adicionar dois valores, total, um get, um put, get, e, bom, basicamente isso. Esse é como vai funcionar, e aqui a explicação de como o código vai executar. Basicamente isso. Bom, com isso aqui fora do caminho, vou explicar algumas coisas. Para esse problema, a gente vai utilizar por debaixo dos panos para conseguir fazer
essa organização de list recently used, a gente vai usar uma doubly linked list, ou seja, uma lista linkada que ela se interconecta com os dois pontos. E, junto disso, a gente vai utilizar os Sentinel Nodes. Ah, Guilherme, o que são Sentinel Nodes? Sentinel Nodes, ou seja, nós de sentinelas, eles são ferramentas que vão definir onde é o começo e onde é o fim da nossa lista. Então aqui a gente vai ter o nosso head e aqui a gente vai ter o nosso tail. Perfeito, é isso aqui, basicamente. E bom, por que uma lista linkada dupla? Porque ela permite que a gente tenha a seguinte facilidade. Nós de sentinela, o nosso head e o nosso tail. A gente pode imaginar que o link entre eles é algo assim, ó. Pra cá e um para cá. Do head pro tail, a gente que o head sabe que o head é o próximo, ou seja, ele é o next do tail. E aqui do tail pro head, a gente tem que ele é o previous, ou seja, o valor anterior. E como isso funciona? Por que isto funciona? Porque vamos pegar aqui o exemplo e esse a gente vai adicionar eles na seguinte ordem. A gente vai adicionar primeiro o 43, o 11 e depois o 92, que a gente vai ter essa mesma estrutura. Vou mostrar para vocês. Digamos que a gente vai começar com isso aqui. A gente tem o head, a gente tem o tail. Então, bora lá. Começou aqui, eu vou adicionar o 43. Então, deixa eu criar uma bolinha aqui, que a gente vai estar sempre utilizando. A gente fez isso. A gente vai ter ela aqui. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, ele está sendo inserido. A gente vai adicionar ele no nosso cache. Então, vou colocar aqui, esse aqui vai ser nosso cache. A gente vai ter aqui a chave 4, 3. Beleza. A gente vai ter isso aqui. A gente adicionou o nosso cache. Agora a gente tem que adicionar nossas referências aqui. Ele vai ser adicionado. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, se a gente está adicionando, está criando algo, a gente tem que colocar ele na frente. Afinal, ele é o mais recente. Pô, como que eu vou saber que ele é o mais recente? Porque o next dele vai se tornar, o next do head vai se tornar ele. E o previous do tail vai se tornar ele. Então, vai estar mais ou menos assim. E os links vão ficar assim, ó. Head. Opa, inverti aqui. Os links vão ficar assim. Um para cá e o outro para cá. E a gente vai ter aqui, que esse aqui vai ser o next dele, porque o next dele vai ser o tail. E o anterior do nosso nó novo vai se tornar o previous, que vai estar apontando para o head. Então, tá vendo como já modificou aqui? Então, beleza, é isso que a gente tem no momento. Deixa eu dar uma reorganizada aqui para ficar melhor. Então, a gente adicionou o 43, agora a gente vai adicionar o 11. A gente vai olhar, pô, ele existe no nosso hashmap aqui? Não, ele não existe, então vamos criar. Adicionamos aqui a entrada, 1. Beleza, perfeito. Agora a gente vai criar esse nó novo. Bom, tal qual antes, a gente vai olhar, tá, ele é novo, a gente está adicionando, então a gente tem que colocar ele na frente. Então, tal qual anteriormente, a gente vai desapontar não, a gente vai pegar o ponteiro next do head, vai apontar para o nosso novo, que vai ser o 11. Apontei para ele aqui, puc, tá apontado. Beleza, perfeito. E agora, pô, tá vendo que o previous dele não vai ser mais o head do nosso no anterior? Vai ser esse novo aqui? Então, a gente faz essa nova ligação. E agora que a gente já apontou o previous e o next dos nossos já existentes, a gente tem que clicar esse aqui, que você não concorda que ele está sem o next dele e sem o previous dele. Então, fazendo isso, o nó anterior do nosso novo valor adicionado vai se tornar o nosso head, ou seja, virar aqui o previous, e o próximo nó nele vai se tornar esse aqui, o nossa chave anterior. Então, next aqui. Perfeito. A gente adicionou mais um item. Certo. Agora, por último, a gente tem que adicionar o 92. Vamos olhar aqui no nosso hashmap. Ele existe? Não existe. Então, a gente vai adicionar ele aqui. 92. Beleza. Agora a gente vai criar nosso nó aqui. Pum. Ele tá aqui. Tal qual como antes, a gente vai fazer a primeira operação de já pegar os links existentes que estão apontando aqui para adicionar. Por quê? Novamente, ele é um valor novo. Ou seja, ele é o mais recente utilizado. Deixa eu alterar aqui para 92. Mais recente utilizado. Então o head vai apontar para ele aqui e o previous dele, do último mais recente, vai apontar para esse aqui. Perfeito. Feito isso, a gente vai ter algo mais ou menos nessa linha aqui. Com isso aqui feito, agora a gente vai ter que fazer o link dele para, né, garantir que vai estar. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Então, vai apontar aqui, apontar para cá, next, e apontar para o head, next. Opa, não, previous. E essas são as duas operações. Então, além das operações de get e put, a gente vai ter que fazer mais duas coisas, mais duas outras operações, que é o unlink, que ele vai receber um nó, um node, e o push front, que ele também vai receber um node. Por quê? Porque isso
vai garantir pra gente que a gente vai estar conseguindo fazer essa reordenação e mantendo essa estrutura. Porque pensa que no caso, vamos puxar aqui agora, na real, que eu vou dar um get na chave 4. A chave 4, ela existe? Ela existe. Então, já vou ter aqui o valor que eu tenho que retornar. Só que ele foi utilizado, ou seja, eu tenho que dar um push front nele. Para fazer isso, eu tenho que quebrar os links que já existem. Então, vamos lá. Para fazer isso, a gente tem que quebrar os links existentes. Quebrar os links existentes, ou seja, o nosso unlink, que a gente vai estar recebendo este nó aqui, porque a gente já acessou ele. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai pegar ele aqui, a gente vai conseguir acessar ele. Por quê? Porque nosso get permite que a gente faça isso. Que a gente acesse o nó. E bom, a gente vai quebrar os links dele. Então, a gente vai quebrar o quê? O next e o previous dele. Tudo que está conectado com ele. Então, vamos lá. O next dele vai sumir aqui. O previous dele vai sumir. Beleza. O que ele se conectava já sumiu. E agora os que se conectam com ele? Também. A gente precisa remover eles. E como que a gente vai fazer isso? Deixa eu voltar aqui os que existiam. Se a gente acessar o nó que eu tô, o valor anterior, e depois mudar o próximo, você não concorda que eu vou estar mudando o valor desse aqui? Essa é a mágica e é o grande truque desse problema. E o que torna ele tão interessante de ser feito. Ele é um problema complexo de se fazer, porque tem que precisar de todo esse mapa mental, mas depois que você pega o jeito, ele flui muito bem. Então, vamos lá, a gente quebrou este link aqui, quebrou este link aqui. Perfeito. Este nó aqui agora ele está flutuando. Beleza, eu fiz esse push front, só que eu não posso deixar isso aqui, nosso tail, no caso aqui, voando. Então, para onde eu vou apontar os outros dois? Lembrando, a lista linkada ela não pode ter essa quebra de links permanente. Pode ser um estado no qual está quebrado os links por um momento, mas que nunca vai ser entregue dessa maneira. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse aqui que está apontando para cá. Esse aqui vai se tornar o next desse último valor aqui, do 1. Então, vira o next. E o tail vai apontar para ele aqui como o valor anterior dele. Previous dele. Então, perfeito. E agora a gente tem esse nó aqui que tá voando. O que agora a gente vai fazer com ele agora? Como a gente tem o nó, a gente vai aplicar o push front nele. Então, o que vai ser o push front? Eu tenho aqui meu head e meu mais recente utilizado. O que eu vou fazer com ele? Bom, algo bem simples, na verdade. Eu vou quebrar os links. Então, quebrei os links. E agora? Bom, eu vou apontar o next do meu head para ele. Então, eu vou ter isto aqui, apontando para o meu next, e o previous do meu, que era o anterior mais recente, para cá. Perfeito. E para acessar esses valores, tal quais eu fiz aqui, eu aponto para um, depois aponto para outro. Eu dou esta volta toda. Essa é a magia disso aqui. E agora que a gente tem o nó, já tem os links básicos deles, a gente tem que terminar. Porque ele atualmente está sem um next e ele está sem um prev. Então, vamos adicionar o next e o previous dele, que vai ser, basicamente, next e previous apontando para o head. Basicamente isso. Então, é isso que a gente vai ter que implementar. Toda essa operação. Eu tenho aqui um outro exemplo, que eu deixei aqui embaixo, que está um pouquinho mais bem organizado, porque eu não fiz na hora, mas basicamente isso aqui é a nossa estrutura. A gente tem os nossos dois nós de sentinela, o head e o tail, que vão permitir a gente saber quando está no começo ou no fim da lista, e saber qual que é o mais recente e qual o menos recente, porque se eu quero acessar o mais recente, só dou um head.next e já peguei. Ah, eu quero saber qual que é o mais antigo. Eu dou um tail.previous e já acessei ele aqui. Então, a gente tem que nossa estrutura, ela vai ser basicamente algo assim, LR cache, onde eu vou ter. Lembrando, a gente vai fazer em Go, então pensa que isso aqui é uma struct em Go. A gente vai fazer como? A gente vai ter que a gente vai ter a capacidade, que é o int, porque é um ponto muito importante. Caso a gente tente exceder essa capacidade, a gente vai remover este valor aqui, o mais antigo, o tail.prev, e vai adicionar um novo, e ele vai vir aqui pra cá, e o tail.prev vai sumir. Então, bora lá. A gente tem a capacidade, a gente vai ter nosso cache, que vai ser o quê? O nosso cache é nada mais nada menos do que um hash map, que ele vai ter uma key, que é um int, que está apontando para um nó, que é dessa maneira que a gente vai acessar os nós. E algo mais. A gente vai precisar de algo mais. A gente precisa dos nossos nós de sentinela, que são parte necessária da nossa estrutura. Head, tail e ambos são nodes. E agora, a gente precisa criar mais uma struct aqui, que vai ser o nosso node. O que vai ser o nosso node, afinal? Tal qual, como está escrito aqui, ele tem um nó, ele tem o next e o previous saindo dele. Então, a gente vai ter que next, ambos são nós. E junto disso, a gente vai ter o key and o value deles, que são ambos ints. E lembrando que nesse problema a gente não precisa se preocupar com ser positivo e negativo. A gente só lida com valores positivos. Pausinha pra água. Bora lá. Agora com isso aqui fora do caminho, tá bem tranquilo o que a gente precisa fazer. É literalmente implementar isso, mão na massa do código. Então, bora lá. Então, antes de tudo aqui, eu fiz uma pequena alteração. Quando vocês abrirem o problema, não vai estar aqui como LR cache, vai estar como this, o que é normal, mas eu fiz essa alteraçãozinha aqui por facilidade
sendo bem sincero. Então, vamos aqui declarar as duas funções auxiliares que a gente vai ter. LRUCache, a gente vai ter oneLink, que vai receber um node, que vai ser um node, e não vai retornar nada. E a função aqui, que vai ser o nosso LRUCache, que vai ser o nosso push front, que também vai receber um node, não vai retornar nada. Beleza? E bom, como eu tinha colocado lá antes, o que vai ter no nossa estrutura aqui? A gente vai ter nossa capacidade, que vai ser um int. Nosso cache vai ser um map de int para um nó e head, tail, ambos sendo nós. E o nosso node, que a gente vai ter ali aqui? Ele vai ter key, value, que são ambos ints. E, bom, além disso, a gente tem prev, next, que são nós. Basicamente isso. Esse é o nosso node, essa é a nossa struct. Bom, bora lá, fazer o nosso constructor aqui. Lembrando que a gente tem esses dois nós de sentinela. Eles são extremamente importantes. Bom, bora lá. Nosso constructor, a gente vai primeiro inicializar o nosso head. Então, o nosso head vai ser um new node. Nosso tail vai ser um new node. A gente tem aqui no nosso head.next. Ele vai ser o quê? Nosso tail. E que o nosso tail.previous é igual ao quê? Nosso head. Feito isso, a gente já vem aqui, return, LRU, cache, head é head, tail é tail. O que mais que a gente precisa? Capacity vai ser cap, nossa capacity vai ser igual capacity. E por último, mas não menos importante, nosso cache, a gente vai só executar aqui um make map de quê? De int para nós. Feito isso, coloca vírgula, basicamente isso aqui é o nosso constructor, nada demais. Bom, bora aqui pro get. Pro get, o que a gente precisa fazer? Bom, algo bem simples. Primeiro, a gente checa se o valor existe. Se o valor, como a gente faz isso? If, a gente não precisa do nó, ok, l.cache, acessando a chave que ele me passou. Caso este valor exista, quer dizer, caso este valor não exista, eu dou um return -1, que é o que o código pede, caso no get a chave não exista. Beleza, a chave existe. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso nó. Então, node, l.cache, key. Por quê? Porque o nosso nó é um hash map de chave para o nó. Então, bora lá, a gente fez isso. E agora é só dar um return node.value? Não, porque a gente vai usar nossas duas operações que a gente ainda não... A gente definiu que elas fazem, mas a gente ainda não implementou. Que vai ser o l.unlink, para quebrar todos os links dele. Caso, como ele já existe lá, então a gente tem que quebrar os links existentes. A gente passa o node e o l.push front. A gente vai jogar esse nó para frente. E esse aqui é o nosso método get. Nada demais. Agora aqui, no método put, fica um pouco mais interessante. A gente vai usar uma sintaxe similar, só que em vez de passar o underscore, a gente vai colocar node, ok, l.cache, key, ok. Caso ele exista, ou seja, a gente está aqui checando se, caso esse nó exista, a gente vai fazer alguma coisa com ele. Por quê? Se ele existe, significa que a gente pode só atualizar. Então, node.value igual value, return. Só isso. Não, a gente tem que fazer também as duas operações que a gente fez anteriormente. O onLink e o pushFront. Então, l.unlink node, l.pushFront node. Basicamente isso, nada demais. Fizemos isso. E agora? Para onde que a gente vai? Bom, se o código chegar aqui, significa que a gente não tem nada aqui embaixo. Quer dizer, significa que ele ainda não existe, ou seja, a gente vai criar. Então, primeiro a gente cria um novo nó, que vai ser um endNode, que a gente vai ter o quê? Que é igual aqui, value igual a value. Beleza, fez isso. Agora a gente vai adicionar ele no nosso cache. Como a gente vai fazer isso? Como a gente sabe que a chave não existe, a gente pode adicionar um l.cache, que é igual a node. Basicamente isso. Só isso. Já posso dar um return? Não. Por quê? Lembrando, tem uma capacidade máxima, senão isso aqui vai crescer infinitamente e vai ser contraproducente. Então a gente adiciona o seguinte check. If len l.cache seja maior do que l.cap, a gente colocou como cap ou como capacity? A gente colocou como cap. Beleza. Caso o tamanho do nosso cache atual seja maior que a capacidade permitida, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nó mais antigo. Como a gente vai fazer isso? A gente faz da seguinte maneira, pegando de um dos nossos sentinelas, no caso do nosso tail. Então, l.tail, a gente vai usar o tail? Não, a gente usa o valor anterior a ele, o previous value. E o que a gente vai fazer aqui? l.unlink, ou seja, a gente vai quebrar todos os links dele, ou seja, a gente passa aqui ele para cá, e aqui a gente tem essa funçãozinha aqui de go para quebrar, para remover uma entrada de um hash map, que ela funciona da seguinte maneira, a gente passa o cache que a gente tem e a chave. Então, l.cache e lru.key. Ou, se quiser, mesmo... Não, tem que ser lru.key. E bom, é assim que você remove uma entrada de um hash map em Go. Fica aí a dica, muito bom saber. E bom, a parte que provavelmente eu mais demorei para conseguir aprender do LRU, e provavelmente é a parte mais chata, que são essas duas funções aqui, o unlink e o nosso push front. Bom, bora lá.
Como que funciona o unlink? A gente tem que quebrar todos os nós existentes, todas as conexões existentes de um nó e também fazer com que elas voltem. Então, com que ela se reconecte. Então, neste caso aqui, pegando este aqui como exemplo, o que eu quero fazer? Eu quero que este next aponte para cá e este previous aponte para cá. E essas outras duas ligações aqui que estão sobrepostas, elas basicamente não existissem. É basicamente o que eu quero fazer. Então, a seguinte maneira que funciona é assim, ó. Node.previous.next é igual node.next. Ou seja, voltando aqui, node.previous, ou seja, apontando para cá, o próximo valor dele não vai ser mais esse aqui. O valor não vai ser ele mesmo. Porque a gente está acessando o nó anterior e vendo e mudando o valor próximo dele. O próximo valor dele. Ele não vai ser mais esse. Ele vai ser o node.next, o node atual.next. Ou seja, ele está apontando para cá agora. Mesma coisa que vai acontecer com o node.prev. Se eu pegar aqui, node.prev, na verdade eu acabei invertendo. O node.next mas funciona da mesma maneira. Node.previous, o próximo valor dele, o next dele vai apontar para cá. É confuso a explicação em código, infelizmente. Mas a melhor maneira de entender isso é, eu estou pegando o que apontava, eu estou pegando o previous dele e apontando pro link next do próximo. Ou seja, eu estou sobrescrevendo e deixando ele solto ali no meio. Mesma coisa que o previous. Eu pego o previous, aponto pro next que já existia. Eu pego o next e aponto pro previous que já existia. Então, o que eu estou fazendo aqui, simplificado de uma maneira melhor. Eu pego o previous que eu tenho, eu pego o link next dele e aponto pro meu next antigo. E pro next, eu pego o next antigo e o previous desse next eu apronto pro previous antigo. Dessa maneira, esse nó aqui vai ficar voando por aí e ele vai ter sumido, tá vendo? Ele está solto, porque a gente sobrescreveu os valores antigos. É basicamente isso. A gente quebra as ligações antigas para formar uma nova. E em código, isso fica da seguinte maneira. Node.valor anterior pega o próximo dele, aponta para o node.next. E o node.next.prev aponta para o node.prev. É confuso, eu sei, mas não tem muito para onde fugir. LeetCode é chato e confuso por um motivo. E agora, o push front, provavelmente uma das partes mais chatas também, porque toda essa parte de fazer link, unlink, puxar, tal, é a parte mais complexa do problema. Então, bora lá. Esse aqui vai ser node.prev, a gente quer que o valor anterior dele seja o quê? Seja o head. Então, l.head. E qual o próximo valor do nosso nó novo, que foi colocado à frente? Node.next vai ser o nosso l.head.next. Dessa maneira, a gente garante que está apontando corretamente. Exemplificando, então, a gente tem esse aqui que está voando. A gente vai ter aqui que o novo link dele, next, vai ser este aqui. Vai se tornar isso aqui, next. E que o valor previous dele vai se tornar o head. É isso que a gente acabou de fazer. E esses links aqui vão sumir, sumiu. E a gente fez isso. Agora a gente tem que garantir que o head vai apontar para ele, que o perdido aqui, o segundo mais utilizado, vai apontar para ele também. É isso que a gente vai fazer. E para fazer isso, como a gente faz? A gente vai ter que l.head.next vai ser o quê? Vai ser o nosso node é igual node e que o nosso l.head.prev. Opa, fiz errado. E para fazer isso aqui, como a gente vai fazer? A gente vai ter que l.head.next.prev, sim, é confuso, porque eu estou acessando um monte de links aqui, ele vai apontar para o nosso nó, que o l.head.next é igual ao nosso nó. Dessa maneira, eu estou garantindo que todo aquele processo foi feito. É complexo de fazer. A gente está fazendo uma manipulação de uma lista linkada com os nós e sentinelas para garantir o que está acontecendo. É complicado. Mas, voltando aqui a essa explicação, o que a gente fez foi, a gente quebrou o nó que estava aqui atrás, apontou para os nós novos e posicionou eles corretamente. É complicado? É, mas o uso dos Sentinel Nodes, os nós de sentinelas, facilita a nossa vida. Agora aqui, vamos revisar nosso problema. Bora lá. A gente tem que nosso LRU cache, ele é o quê? Ele é uma estrutura que vai ter uma capacidade, um cache, que é um hash map de uma chave para um nó, e ele vai ter os nós sentinelas, o head e o tail, cabeça e cauda, que são nós aqui, que são ponteiros para um nó. Aqui, lembrando, eu estou usando ponteiro porque a gente está trabalhando com o valor assim, a gente não está criando copas, a gente está trabalhando diretamente com o valor. E, bom, a gente vai ter o nosso nó. Nosso nó, ele é o quê? Ele vai ter o key value, nosso par aqui, que são valores inteiros. A gente tem o preview next, que são nós, basicamente isso. E, bom, a gente tem head, tail, que a gente cria aqui no nosso constructor, a gente conecta eles, ou seja, o próximo valor do nosso head vai ser nosso tail, e o valor anterior do nosso tail vai ser nosso head, a gente coloca tudo aqui, então, acredito que o nosso constructor está correto, bora aqui revisar nosso get. Olhando nosso get,
a gente checa se a chave existe. Caso a chave não exista, a gente vai retornar -1, conforme o problema pede. Ou seja, return the value of key if the key exists, otherwise return -1. Feito aqui. Beleza. Caso a gente passe isso aqui, ou seja, não deu return -1, a gente vai pegar nosso nó, l.cache key, que a gente está acessando ali. A gente vai fazer o unlink, vai fazer o push front e vai retornar o valor. Acredito que tá correto. Bom, bora lá. Agora nosso put. Primeira parte aqui do put. Primeiro, a gente checa se o nó existe. Caso ele exista no nosso cache, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o unlink. Primeiro a gente vai atualizar o valor, muito importante. Vai fazer o unlink, vai fazer o push front. Feito o push front, a gente vai acabar. Já fez o que foi necessário. Caso ele não exista, a gente cria um novo nó, adiciona ele no nosso cache. E caso o nosso cache esteja excedendo a capacidade dele, o que a gente faz? A gente faz nosso unlink perfeitamente. Mas notou que a gente não fez uma coisa? Nosso nó aqui criado, a gente não mandou ele para frente. Isso tá errado. A gente tem que mandar ele para frente, por quê? Porque ele é o mais novo, mais recentemente utilizado. Então a gente vai ter aqui que, depois que a gente cria, adiciona o nosso nó, a gente vai ter l.pushFrontNode node, para garantir que ele esteja à frente de tudo que a gente está fazendo, ou seja o mais recente. E bom, feito isso, a gente tem nossas duas outras operações, que é onde dá dor de cabeça. A gente tem o unlink, vamos ver aqui, a gente está acessando o valor anterior, o nosso nó anterior, e apontando o próximo nó dele para o nó next, ou seja, a gente está pulando um conforme esperado. E aqui a gente está acessando o próximo valor e pegando a seta anterior dele e apontando para a seta anterior que já existia. Ou seja, a gente está pulando corretamente. Ou seja, acredito que esteja correto. E bom, nosso push front aqui, a gente está apontando que do nosso nó mais recente, a gente quer que o valor anterior dele esteja apontando para o head, ou seja, correto, e que o próximo valor dele, que seja o valor que ele está apontando seguinte, esteja apontando para o que era o antigo, ou seja, o l.head.next. Perfeito. E agora a gente tem que atualizar o head. Então, o head, e não só o head, mas o valor anterior, o que não é o mais recente utilizado agora. É o segundo mais recente utilizado. Para fazer isso, a gente acessa ele aqui, e a gente aponta que o valor anterior dele agora vai ser o nosso nó, correto, e a gente aponta que o próximo valor do nosso head, ou seja, o mais recente, vai ser o nosso nó, correto? Bora rodar, ver se vai funcionar. A chance de ter typos é grande e funcionou de primeira. Isso aqui é algo lindíssimo de se ver. Então aqui, funciona em todas as operações. Passou nos test cases. Será que passa no submit? E passou no submit. E basicamente, esse foi o LRU Cache resolvido. É um problema difícil, o modelo mental dele é extremamente complexo de entender na questão da quebra de links e reconexão deles, mas é basicamente isso. Espero que tenham gostado. Temos mais vídeos de LeetCode, provavelmente mais um vídeo na quarta. Um beijo, fiquem bem, se inscrevam no canal, deixa o like, é isso aí, coisa e tal, coisa e tal.